Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro. Amigos, dessa vez vamos dar continuidade à disciplina de Direito Constitucional. Mas antes de nós iniciarmos com um novo tópico de noções de direito, eu queria avisar vocês que o início do canal começou de uma forma conturbada. Nós começamos classificando a Constituição Federal, aí fomos falando da Constituição, as classificações das constituições, falando das constituições que foram promulgadas, outorgadas, falamos do artigo 5º da Constituição Federal, do artigo 2º, do artigo 1º, do artigo dos direitos políticos do artigo 6, do artigo 14, perdão, e finalizamos o vídeo anterior falando com relação aos partidos políticos. Então, primeiramente, eu queria avisar vocês que esse aqui é um tópico primário da disciplina de Direito Constitucional, certo? Eu parei no artigo 14 com vocês, o último vídeo, só que eu não falei do artigo 12, que é o direito de nacionalidade. Então, o que eu quis fazer? Eu vou regredir um pouco o conteúdo para nós entendermos mais os aspectos primários de direito constitucional. Então, nós vamos ficar um bom tempo na disciplina de noções de direito, vamos entender o que é direito, o que é garantia, vamos entender as classificações dos direitos, o que é um direito nacional, direito internacional, o que é um direito objetivo, um direito subjetivo, o que é um direito privado, um ramo do direito privado, um ramo do direito público, um direito positivado, um direito natural. Então nós vamos entender um pouco como que funciona a parte inicial de direito constitucional. Depois que nós já tivermos feito as classificações importantes, aí eu vou voltar para o artigo 12, direito de nacionalidade, e vamos dar continuidade ao tópico. Então eu tive que regredir um pouco para quando a gente chegar lá na frente, eu ter que falar tópicos que vocês não vão conseguir entender porque nós não tivemos essa base aqui. Então vamos tratar do início e depois vamos dar continuidade. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar nessa aula de hoje é noções de direito. Vamos entender a origem. Primeiramente, o que é um direito? Porque direito é diferente de garantia, assim como é diferente de dever. Primeiramente, o direito, em grossíssimas palavras, é como se fosse um presente. É como se o Estado desse um presente para o povo. Então vamos lá. O que é um direito, professor? É quando o Estado dá para o povo o exercício de alguma conduta. Então, é como se os cidadãos adquirissem, podemos dizer que, uma conduta. Ora, você pode fazer isso e aquilo. É quando o Estado presenteia o povo no seu livre exercício de direito. Então, o direito é quando você adquire, podemos dizer que, alguma conduta. Então, eu dei um exemplo, porque a palavra direito é um termo que é muito difícil nós conceituarmos de uma forma restrita. Então, é muito importante nós aprendermos com exemplo. Olha só, o direito à vida. Por que a vida é um direito? Simplesmente porque nós fomos presenteados pelo Estado com a vida. A vida, ela não pode ser violada. Eu não posso ser morto de qualquer forma. Por quê? Porque a vida, ela é um direito. Então, a partir do momento que o Estado dá para você o direito à vida, ele também dá para você o direito à segurança. Então, veja só, o direito é quando você adquire certa coisa, quando o Estado te dá um presente. Agora, a garantia é tudo aquilo que o Estado vai dar para você para assegurar que você exerça o seu direito. Entendeu? Então a palavra garantia é muito sugestivo. Garantia são as atitudes que o Estado faz para assegurar o exercício dos direitos. Então, a garantia é como se fosse a gaiola do direito. Eu dou um direito para você e eu dou uma garantia, que a garantia vai ser aquilo que vai garantir, o nome está dizendo, que você exerça o seu direito. Por exemplo, o direito à vida é um direito que nós temos. Agora, nós temos uma garantia constitucional que está tipificada no artigo 5º da Constituição Federal, que é a pena de morte. A pena de morte, em regra, ela é vedada. Por que a pena de morte, em regra, ela é vedada? Por quê? Porque nós temos o direito à vida. Eu não posso colocar simplesmente
Aqui a pena de morte pode ser aplicada em qualquer caso. Por quê? Porque o direito à vida é um direito fundamental. E a pena de morte tem que ser vedada, porque ela é classificada como uma garantia do exercício à vida. Em regra, a pena de morte é vedada. Vamos ver no decorrer dos vídeos que existe apenas uma única exceção, que pode haver a pena de morte. Então, entendemos o que é um direito e o que é uma garantia. São coisas completamente diferentes, tá? A existência dos direitos. Qual é a finalidade de, em uma população, em um povo, por que se tem direito? Por que existe o direito? O direito, ele tem como finalidade regular as relações humanas. Exatamente do jeito que eu coloquei aqui, ó. A finalidade do direito é regular as relações humanas. Por que eu tenho que colocar um direito à vida e uma vedação de pena de morte? Por quê? Porque isso vai regular as relações interpessoais dentro da sociedade. Eu não posso ir lá e matar qualquer pessoa. Eu não posso matar ela simplesmente porque eu quero. Por quê? Porque eu sei que o Código Penal, ele pune aquela pessoa que mata outro no artigo 121. Então, os direitos estão para regular de uma forma melhor as relações humanas. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos partir para o segundo tópico da aula de hoje, que é as classificações dos direitos. Meus amigos, são diversas classificações, que nós vamos ver algumas nesta aula aqui de hoje, e posteriormente vamos dar continuidade nos próximos vídeos com as outras classificações. Então, primeiramente, vamos entender o que é um direito objetivo. O direito objetivo é aquele direito que ele é imposto pelo Estado. Professor, o que significa um direito que ele é imposto pelo Estado? Significa que quando o Estado impõe um direito que é de observância obrigatória. Olha só o termo que eu coloquei aqui, ó. É um termo de interesse geral. É um termo de interesse coletivo. O direito objetivo, ele atinge a todos de forma igual. É de obediência de todos. Podem colocar no material de vocês aí que o direito objetivo é um direito de observância obrigatória, não há exceção. É imposto de forma horizontal, de forma igual para todo mundo. Eu coloquei como exemplo aqui. O que significa essa sigla que você colocou aí? Olha só. CP é a sigla de Código Penal. CC é a sigla de Código Civil. E CPP é a sigla de Código Processual Penal. São apenas alguns exemplos, coloquem aí, etc. São apenas alguns exemplos. Por quê? Porque o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Código Eleitoral, são códigos de observância obrigatória. Funcionam para todos os indivíduos de uma sociedade. Não há diferenciação. Então, o direito objetivo é aquele direito que é imposto para todos. Por isso que o nome é sugestivo. Objetividade, de uma forma direta para todos. Entenderam? Agora, o seu termo antagônico é o direito subjetivo. Professor, o que significa o direito subjetivo? É só você utilizar pela própria característica. O que é um termo subjetivo? É uma coisa que não é objetiva, ou seja, é uma coisa que eu não posso aplicar de forma direta. Então, direito subjetivo é a prerrogativa do indivíduo de invocar o Estado para defender o seu interesse. Professor, ainda não entendi. Vamos lá. O direito objetivo é de interesse geral. O direito subjetivo é de interesse individual. O que significa isso? Significa que o direito subjetivo é quando o Estado assegura para você uma garantia, só que essa garantia é facultativa. Entenderam? Olha o que eu coloquei aqui, ó. O direito subjetivo, ele é um direito de interesse individual. O que significa isso? Significa que o indivíduo decide se ele quer exercê-lo ou não. Eu coloquei mais uma característica, olha só. É protegido pelo direito objetivo. Professor, ainda não entendi. Vamos lá, eu coloquei aqui, ó, exemplo de direito subjetivo, o direito à propriedade. O que significa isso?
A propriedade, ela tem a sua tipificação constitucional no seu artigo 5º caput, que fala que são invioláveis o direito à propriedade. Se a Constituição fala que a minha propriedade é inviolável, se alguém adentrar na minha casa, eu posso acionar o Estado. Eu posso ligar para a polícia e falar que tem alguém estranho na minha casa. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou acionando o Estado para defender um interesse meu que é individual. Então, a partir do momento que você aciona o Estado para defender o interesse que é seu, você está usufruindo do seu direito subjetivo. Então, é por isso que eu posso falar que o direito à propriedade é um direito subjetivo. Por quê? Porque ele resguarda um patrimônio meu, um direito meu, que é abarcado pelo direito objetivo. Entende? Então, a diferença do direito subjetivo é essa. O direito subjetivo, ele é facultado ao agente. Por quê? Porque eu posso decidir se eu devo acionar o Estado para resguardar o meu interesse individual ou não. Já o direito objetivo, ele não é facultado. Olha só o que está aqui, obediência de todos. É observância obrigatória, não tem faculdade nenhuma. Se eu cometer um crime, se eu cometer um crime é porque está no Código Penal que é crime. Não existe a minha faculdade de escolher se eu quero ser punido pelo Código Penal ou não. É de uma observância obrigatória. Então essa é a diferença do direito objetivo para o direito subjetivo. E eu ainda não acabei. Vamos avançar, que eu quero falar com vocês de mais 4 classificações. Porque a classificação quanto aos direitos é imenso, gente. É imenso. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos trabalhar mais 4 direitos. Olha só. Direito de número 3. Vamos entender o que é o direito público, e também vamos entender o direito privado. Primeiramente, professor, eu queria que você explicasse o que é o ramo do direito público. O ramo do direito público é o ramo que vai trabalhar com as relações do Estado e seus agentes, ou a relação do Estado com seus administrados. Então, o direito que trabalha com a relação do Estado e os seus agentes é o ramo do direito público. Outra característica muito importante, o ramo do direito público, ele é um ramo de imperatividade, é um ramo de ordem, é um ramo de imperatividade. Outra coisa bastante importante, gente, coloquem aí. O ramo do direito público há a predominância do interesse público. Predominância do interesse público. Então, gente, direito público é o ramo do direito que trabalha com as relações do Estado e os seus agentes. Professor, eu queria que você desse um exemplo. Como assim a relação do Estado com os seus agentes? Simples. Olha só. O próprio direito constitucional é um ramo de direito público. Por quê? Porque ele trata das relações do Estado perante os seus agentes. Quando eu falo que o direito à propriedade, ele é um direito que ele é subjetivo, que ele é abarcado pelo direito objetivo, é porque a Constituição Federal assegura esse direito. Eu não posso falar que na minha casa eu mando na minha propriedade. Correto. Mas eu não tenho autonomia e muito menos autoridade para mandar na propriedade alheia. Por quê? Porque a propriedade alheia é de uma outra pessoa.
Então, eu não posso querer me encher de autoridade e querer mandar nas propriedades de terceiros. Negativo. É por isso que existem ramos do direito que são direito público, que tem que ter a predominância do interesse público. Entendeu? Então, a predominância do interesse público é o que vai caracterizar a predominância do interesse público sobre o direito privado é o que vai caracterizar o direito público. Então, o direito público é o direito que está previsto, que está imposto na administração pública. Por exemplo, quando o Estado, o governo, seja a prefeitura, seja a governadoria do Estado, presidência da República, quando ela decide derrubar uma escola pública e construir outra, porque a escola que foi derrubada está em péssimas condições, ela está usando da imperatividade do direito público. Por quê? Porque ela está avisando o interesse público. Ela pode falar muito bem que aquela escola estava mal organizada, que a parte estrutural dela estava toda acabada, que ela estava trazendo perigo de cair em cima dos alunos. Olha só, ela está usando da força do Estado e a predominância do interesse público, o interesse da coletividade. Então, a relação do direito público é uma relação vertical, é uma relação do Estado com o administrado. Os agentes não podem fazer o que eles quiserem, tem que ser tudo conforme o interesse público, entenderam? Quarta classificação, o termo que é antagônico ao direito público, que é o direito privado. Direito privado. O direito privado é completamente oposto ao direito público. Por quê? Porque o direito privado é o direito que vai tratar das relações entre os particulares. Relações entre os particulares. O que predomina no direito privado é o próprio interesse privado, ou seja, os interesses das partes. Eu vou colocar aqui um exemplo do direito privado. O próprio direito civil, o próprio direito empresarial, são ramos do direito que são privados. Não há predominância do interesse público. O direito civil, há a predominância, em maior parte, do direito privado, do direito das partes. Professor, eu queria que você desse um exemplo. Quanto é que vai haver a aplicabilidade do interesse das partes? Por exemplo, o ramo do direito civil o ramo do direito notarial e registral. É um ramo dos interesses das partes. Quando eu quero comprar um carro, eu preciso levar o contrato de compra e venda no cartório para ter autenticação, pro proprietário do veículo anotar e passar que aquele veículo vai ser vendido. Então precisa ter um registro em cartório. Então o direito notarial registral é um direito privado, porque o interesse das partes que vai prevalecer. O Estado não pode obrigar você a comprar um carro. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque o ramo do direito notarial e registral é um ramo do direito privado. Então, a vontade das partes é que vai prevalecer. Então, essa é a diferença. Ó. O direito público, o direito administrativo, o direito penal, o direito constitucional, o direito processual penal. O ramo do direito privado, direito civil, direito empresarial, direito notarial e registral. Então, tudo aquilo que o Estado não consegue impor para você fazer é um direito privado que prevalece os interesses das partes. Outra coisa importante quanto ao ramo do direito público. O ramo do direito público ele é de observância obrigatória. E se você não fizer, você pode ser punido por isso. Já no direito privado, não. O Estado não pode obrigar você a comprar um carro, a vender a sua casa, e o Estado não pode obrigar você a fazer um registro de nascimento do seu filho. E se você não fizer, você não vai ser punido, porque não há
força. Não há imperatividade do Estado no interesse privado. Meus amigos, eu quero tratar com vocês só de mais duas classificações no que tange a classificação dos direitos, que vai ser a classificação com relação ao direito natural e o que é um direito positivo, para que assim nós possamos encerrar esse início de aula e no próximo vídeo possamos dar continuidade. Então, a última classificação que eu queria tratar com vocês é o ramo do direito que fala com relação ao que é um direito natural. Então, eu vou colocar aqui, ó, quinta classificação no que tange as classificações dos direitos. O que é um direito natural? Tem muitos doutrinadores dentro do ordenamento jurídico que acreditam que o direito natural ele não existe, tá? Mas ainda existem doutrinadores que falam que ele existe. Então, professor, o que é um direito natural? É um direito que está ligado à existência das normas da natureza. Direito natural é isso. É aquele direito que não leva em consideração a existência do homem. Olha aqui, ó. É aquele direito que não leva em consideração a existência do homem. Não leva em consideração a existência do homem. O direito natural é aquele direito que você tem o direito de ter, mas que não foi imposto pela existência do homem, e sim pela existência das normas da natureza. Aquele direito que a própria natureza ela dá para você fazer o livre-arbítrio. Não precisa ser escrito, não precisa ser dito por nenhum homem. O direito natural está ligado à própria existência das normas da natureza. A própria existência no que tange ao que você deve fazer ou não, que é imposto por uma lei anterior. Uma lei das normas de convivência dos homens, que não precisa estar escrito. Um exemplo disso é o direito de viver. O direito de viver, o direito de se reproduzir. Não precisa estar escrito que você tem o direito de estar vivo, de permanecer vivo. Não precisa estar escrito que você tem o direito de se reproduzir, o direito de criar filhos, o direito de constituir uma família. Não é necessário estar escrito isso para que você saiba que você tem. Por quê? Porque isso aí é uma consequência da evolução humana. Ou seja, a existência de normas da natureza. Isso é um direito natural. A sexta classificação quanto à classificação dos direitos é o direito positivo, que é um direito que é muito importante. E que é um direito que classifica a nossa Constituição Federal, que é o direito positivo. Professor, o que é o direito positivo? Olha só, eu vou usar pela etimologia da palavra positivo. O que significa a palavra positivo, professor? Significa aquilo que está escrito. Aquilo que está positivado é aquilo que está escrito. Então, direito positivo é tudo aquilo que está escrito. Direito positivo é tudo aquilo que está positivado. É tudo aquilo que está codificado. Direito positivo é tudo aquilo que está codificado. Isso é um direito positivo, tudo aquilo que está codificado, ou seja, escrito. Por que eu posso falar que a nossa Constituição Federal ela é uma norma positivada? Porque a Constituição Federal ela está escrita. A nossa Constituição Federal de 1988 ela é um texto escrito. Por que eu posso falar que o Código Penal ele é um texto positivado, ele é a materialização de um exercício do direito positivo? Por quê?
Porque ele está positivado. Por que eu posso falar que o Código de Processo Penal ele é um código positivado? Porque ele está escrito. Meus amigos, essa é a primeira aula de noções de direito no que tange a classificação dos direitos. No vídeo seguinte, vamos continuar as classificações. Eu espero que vocês tenham entendido e um forte abraço.